partir do versículo 10, Atos capítulo 21, versículos 10 a seguir, diz assim: E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo, e, vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se aos seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo: Assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregarão na mão dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamos-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fareis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome de Jesus. Versículo 14. E, como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: Faça-se a vontade do Senhor. E depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. Curva sua cabeça. Pai querido, nós estamos diante da Tua palavra, nos rendemos perante a autoridade da Tua palavra. Pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre a vida de cada um que vai ouvir a Tua palavra, e pedimos que o Teu Espírito Santo esteja revelando a cada coração de uma forma especial. Teu nome seja engrandecido nesta noite. Abra a porta da Tua palavra, Senhor, e abençoa grandemente, Pai. Que o Teu nome seja engrandecido, que o Teu nome seja glorificado. Te apresentamos o departamento infantil e rogamos ao Senhor as Tuas bênçãos sobre a vida de cada criança. Guarda, Senhor, livra do pedófilo, livra de todo o mal, Pai. Abençoa de uma forma especial o crescimento, o desenvolvimento de cada um. Que o Teu nome bendito seja exaltado. Te agradeço pela vida de cada dizimista, de cada ofertante nesta noite, e peço, Senhor, faça prosperar a vida dos Teus filhos. A Tua graça, o Teu favor, alcance a cada um no nome de Jesus. Glória a Deus. Poder sentar, queridos. O texto que nós acabamos de ler, versículo 10 diz assim: E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. Como era o nome do profeta? Ágabo. E vindo ter conosco, tomou o cinto de Paulo, ligando-se aos seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo. Quem é que estava dizendo? O Espírito Santo. Isto diz o Espírito Santo: Assim amarrarão os judeus em Jerusalém o homem a quem é esta cinta, ou este cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo nós isso, rogamo-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subissem para Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Não fazeis vós, chorando e magoando-me o coração, porque eu estou pronto não só a ser amarrado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor. Meu Deus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: Faça-se
a vontade do Eterno. E depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos para Jerusalém, Jerusalém. Tema da mensagem, grave isso. A insistência de Paulo. Amém? A insistência de Paulo, cujo nome em hebraico é Shaul, ou Saul. A insistência de Paulo, ou, se você quiser falar também, a teimosia de Paulo. O que é insistência? Insistência é perseverança, ação de não desistir. Insistência é a ação ou efeito de insistir. Teimosia. Insistência é teimosia. E se tem uma coisa que o apóstolo Paulo sabia ser, era teimoso. Eu sei que, de repente, eu estou quebrando vários paradigmas. Eu sei que, de repente, você, assim como eu, como a maioria, esperávamos um comportamento totalmente diferente do apóstolo. Olha aqui para mim. Se Deus fosse escrever um livro da sua vida, Ele escreveria as suas falhas e os seus acertos. Quantos entendeu? Diga amém. Deixa eu melhorar a minha fala. Deus está escrevendo um livro da sua vida. A palavra de Deus diz que o Senhor cada um é um livro aberto. Cada um de nós somos um livro aberto. Me dá um retorno um pouquinho mais, Rodrigo, para mim não forçar a minha voz, por favor. Cada um de nós somos um livro aberto. E sendo nós um livro aberto, a Bíblia diz que um dia eles serão lidos pelo Senhor. E você vai testemunhar isso. Deus escreve a história de alguém tão importante como o apóstolo Paulo, mas ele escreve os erros e os acertos. Quantos estão comigo aqui? Diga amém. Glória a Deus. Eu quero chamar a sua atenção. O texto destaca a personalidade colérico do apóstolo Paulo. Sendo um homem colérico, certamente que ele, aonde passar, vai deixar marcas. Repita comigo, as marcas. Com certeza elas ficarão. A personalidade do apóstolo Paulo era colérico. E sendo um homem de Deus escolhido, esperava-se que ele desse ouvidos à voz de Deus e obedecesse sem questionar. Não era isso que nós esperávamos de Paulo? Que Paulo, sendo um homem de oração, um homem escolhido por Deus, que ele iria dar ouvidos à voz de questionar Deus, mas fazer a vontade de Deus, sim ou não? Preste atenção aqui no texto. O profeta Ágabo, era um homem que tinha o seu ministério reconhecido. Tão reconhecido era o profeta Ágabo que nós encontramos em outros episódios, como por exemplo, ele previu a grande fome que teria em Roma, ou que teve em Roma, no capítulo 11 de Atos, versículos 27 a 30. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo, e isto aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. E o que eles
com efeito fizeram, enviando aos discípulos por mão de Barnabé e Paulo. Então observe que a palavra de Deus, ela deixa enfaticamente afirmando que Ágabo era um profeta de Deus. Porque antes desse episódio, Ágabo participou e aparece nas Sagradas Escrituras, falando acerca de uma grande fome que tomaria todo o mundo romano, todo o domínio romano. Então a igreja se organizou para enviar ofertas, donativos para os irmãos que estavam passando necessidade. E diz o texto que Paulo e Barnabé foi levar essas ofertas aos irmãos da Judéia. Você está comigo? Diga amém. Glória a Deus. E é tão interessante que antes desse episódio, no versículo 4, preste atenção aqui na minha introdução. No versículo 4, nós encontramos, enquanto o apóstolo navegava ainda, ficaram 7 dias em Tiro, onde foi avisado por alguns discípulos, que não fosse para Jerusalém, pois uma grande cilada estava preparada para ele lá em Jerusalém. Então presta atenção aqui comigo. Deus, antes de ter um encontro com o profeta Ágabo, Deus avisou ao apóstolo através de vários discípulos lá em Tiro. Lá em Tiro, eles ficaram 7 dias ali. E durante aqueles 7 dias, alguns discípulos, diz a Bíblia, avisaram para Paulo: olha, não vai para Jerusalém. O texto diz que pelo Espírito de Deus avisaram a Paulo: não sobe para Jerusalém, não vai para Jerusalém, porque lá tem uma cilada armada para você. Então Deus avisa através de discípulos no versículo 4 do capítulo 21 de Atos. E agora Deus não conseguiu convencer Paulo pelos discípulos, pessoas mais inexperientes, ou pessoas menos experientes. O que Deus faz? Envia o profeta Ágabo, um homem conceituado, um homem respeitado, um homem que tinha respeito diante do povo. E o profeta Ágabo, Deus usa o profeta Ágabo para fazer algo interessante. Quando o profeta vê Paulo, ele pega o cinto de Paulo, que os judeus costumam usar um roupão com um cordão, uma corda amarrado aqui na cintura, e é longa a corda. E o Ágabo tira aquela corda da cintura do apóstolo e pede para ele se agachar, se encolher, e ele amarra as mãos e os pés de Paulo e diz assim: olha, assim farão com aquele cujo é o dono deste cinto, farão lá em Jerusalém, entregarão nas mãos dos gentios. É interessante que Deus insiste com alguns detalhes que nós, muitas das vezes, não conseguimos compreender a insistência de Deus. Olha aqui para mim. Quando Deus insiste em alguma coisa, porque Ele tem algo especial para falar com você, para te avisar, para te alertar, amém? O que Paulo faz com essas duas tentativas de Deus? Paulo ignora a orientação de Deus através daqueles discípulos. Paulo ignora novamente e assume a pagar um alto preço. O que mais se destaca nesse texto do capítulo 21 do apóstolo é a sua teimosia. O que mais salta no texto, o que mais se destaca no texto é a teimosia do apóstolo Paulo. A sua insistência. Presta atenção aqui. O que é teimosia, pastor? Teimosia é o apego obstinado às suas próprias ideias. Obstinação. Existem pessoas que obstinadamente apegado às suas próprias ideias? Sim, isso chama-se teimosia. E Paulo, sendo um homem muito teimoso, meu Deus, sendo um homem muito teimoso, ele
faz borbulhar no texto a sua teimosia, o apego obstinado por suas próprias ideias. Essa intrepidez e sua teimosia deixaram muitas marcas no ministério do apóstolo Paulo. Eu preguei aqui na semana retrasada que o apóstolo Paulo pediu para ser julgado em Roma, lembra disso? Não precisava ele pedir para ir para Roma, para ser julgado em Roma, que Nero mandou cortar a cabeça dele. Ele pediu aquilo por um apelo desesperado, porque o texto diz claramente que Deus tinha dado o livramento, mas ele escolhe ir para Roma. E nós encontramos novamente Paulo com as suas ideias, com a sua teimosia em suas ideias, ele sendo avisado por 2 vezes que ele seria açoitado em Jerusalém, ele teima e vai para Jerusalém. Você sabe o que é um açoite dos judeus, um açoite romano? É paulada mesmo, é chicotada mesmo. O judeu dava 40 chicotadas. E quando eles queriam dar mais, para não fugir da lei, eles davam 39, não completavam os 40, depois davam mais 39. Porque se completava 40, não dava para completar, tinha que parar pela lei. Então ele dava 39, aguardava um tempo, dava mais 39 e lapiava o camarada todo. Preste atenção aqui nisso aqui. Paulo foi preso e açoitado e tido como morto, conforme previu o profeta Ágabo e aqueles discípulos lá em Tiro. O texto diz que, no versículo 35, do capítulo 21 de Atos, e sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram que lhe pegar, por causa da violência da multidão. O alvoroço foi tão grande para matar Paulo em Jerusalém, quando ele entrou em Jerusalém, que ele ficou alguns dias ali pregando o evangelho. O alvoroço foi tão grande, que se não fosse o tribuno que veio com um pelotão de soldados para arrancar ele das mãos dos judeus, os judeus teriam matado Paulo em praça pública. Porque o texto diz que eles pegaram Paulo de dentro do templo e jogaram ele para fora do templo e fecharam o templo, porque dentro do templo não pode matar, mas lá fora pode. Então os judeus estavam prontos para matar ele. Aí eu fico pensando comigo, imagine esse episódio ocorrendo e Paulo lembrando de Deus através de Ágabo e através daqueles discípulos, falando para ele: não vá para Jerusalém. Quantas das vezes nós pagamos um preço por uma obstinada escolha nossa? E Deus, por sua graça e sua misericórdia, tenta avisar por várias vezes, de diversas formas, de diversas maneiras, mas às vezes nós insistimos na nossa opinião, e apenas a opinião do apóstolo era o que valia. Presta atenção nisso aqui, versículo 12, ele insiste às vezes contra todos. Versículo 12 diz assim: e ouvindo nós isto, rogamo-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse para Jerusalém. Rogar é pedir com insistência, rogar é implorar. Quando o texto diz, nós, quando ouvimos o profeta Ágabo falar, era Ágabo que estava falando, e o texto diz que pelo Espírito Santo, com letra maiúscula, ficamos assustados e insistimos com Paulo, dizendo: não vai. Imagine todo mundo dizendo: Paulo, não vai, rapaz, não vai não, fica aqui conosco, porque vai acontecer. Insistiram, rogaram, clamaram, pediram, e Paulo não mudou a opinião dele. Muitas das vezes nós pagamos um preço por nossas opiniões, pela dureza do nosso coração. Eu entendo que eu estou quebrando o paradigma aqui para algumas pessoas que me ouvem, porque se fala tão bem do apóstolo Paulo, aí vem um pregador trazendo na sua hermenêutica, na sua interpretação, as falhas do apóstolo Paulo. Como assim? Aquele homem andava e a sua sombra curava os enfermos. Ei, olha aqui para mim.
A teimosia de Paulo marcou o ministério do apóstolo Paulo. Eu vou pregar para você, abre o seu coração. A opinião formada de Paulo eliminava qualquer possibilidade de ajuda. Ele não permitia ser ajudado, mesmo se fosse por pessoas de confiança, pessoas conhecidas, pessoas que ele pudesse contar. Paulo tinha uma opinião formada a tal ponto que ele não aceitava a ajuda de ninguém, mesmo de pessoas conhecidas, pessoas que ele podia contar. Ele não aceitou a ajuda porque ele estava com a sua opinião formada. Olhe para mim aqui, tome muito cuidado com a sua opinião formada, porque quando nós formamos uma opinião, nos agarramos com ela, como nós estamos tendo o exemplo do apóstolo Paulo. Deus pode falar, Deus pode clamar, Deus pode operar, Deus pode fazer sinais, como fez, amarrando ele com um cinto e fazendo uma mímica. Deus fez um teatro para ele, para avisar de um contexto, e Paulo não aceitou o que Deus estava fazendo, porque a sua opinião estava formada. Uma opinião formada endurece o coração de um homem. Uma opinião formada endurece o coração de uma mulher e fica impenetrável aos trâmites do Deus Altíssimo falar com aquela pessoa. A sua insistência alcança os mais altos níveis quando ele resiste todas aquelas pessoas em que podia confiar. Observe que a opinião dele resistiu a Deus e a todas as pessoas que podiam ajudá-lo. Paulo se comporta como a única saída era a sua opinião. A única saída que Paulo via era a opinião dele. Ei, será que isso está acontecendo com você? Quando o homem coloca na sua opinião que a única saída é a opinião dele, entenda, Deus não vai conseguir falar com você. Ainda que Deus tente falar, ainda que o Eterno se manifeste de uma forma poderosa para falar contigo, ele vai ter a dificuldade de te falar, porque você pode se tornar impenetrável à voz do Altíssimo. Eu posso me tornar impenetrável aos conceitos do Eterno para falar comigo, assim como cada um de nós temos essa capacidade. Observe que Paulo se comporta de tal forma que Deus coloca ele no meio de pessoas que ele podia confiar, mas ele não confia. A opinião dele era a única porta de saída para ele. Paulo insiste às vezes contra si mesmo, essa característica colérico. Sofre danos por conta da sua maneira de ver as coisas e de interpretar as coisas. Quantos estão comigo, diga amém. Então Paulo sofre na sua personalidade impenitente. No versículo 13, Paulo insiste contra si mesmo. Versículo 13 diz assim: mas Paulo respondeu: que farei vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, não só para ser ligado, mas a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor. Meu Deus, a insistência dele às vezes era contra si mesmo, ignorando todo o sofrimento que poderia ser evitado. Preste atenção, qual era a intenção de Deus? Diga comigo: evitar o sofrimento em Jerusalém. Qual era a intenção de Deus? Evitar o sofrimento em Jerusalém. Mas Paulo ignora. Quando você sabe que você vai doer, que você vai gemer, que você vai chorar, que alguma coisa vai te machucar, qual é o automático do ser humano? Tem pessoas que já sofrem antes de acontecer. Imagine quando você já é avisado. Paulo ignora até mesmo o seu próprio corpo, gemendo e chorando, dizendo: eu não quero ser apedrejado pelos judeus.
Porque eu vi Estevão ser apedrejado e eu vi muitas pessoas serem apedrejados e agonizando e morrendo. Eu não quero isso. Olhe para mim aqui. O corpo de Paulo gemia e tremia, mas ele insistia na sua teimosia. Eu vou repetir novamente. O corpo de Paulo gemia, tremia, estremecia, e ele insistia na sua teimosia. Poderia ser evitado a sua ida em Jerusalém? Era essa que era a vontade de Deus, amados. Deus queria livrá-lo do sofrimento. E quantas das vezes Deus quer nos livrar de um sofrimento, o que é que a gente faz? Insiste, persiste e insiste. Sabe o que é que Deus faz? Vai lá, querido, lá na frente a gente se encontra. Às vezes Deus precisa da corda para ver até onde a gente vai. Você está entendendo a mensagem? Diga amém. Deus precisava da corda para o apóstolo, sim ou não? Você quer ir para Jerusalém depois de tanto aviso? Então vai. A Bíblia diz que ele foi pego como morto pelos soldados, pelo tribuno e o seu pelotão. Porque se não tivesse a intervenção do tribuno e o pelotão, que foram enviados por Deus, eu creio, quantos creem comigo, Paulo teria morrido nas ruas de Jerusalém, fora do templo, ou na frente do templo, no alvoroço da multidão. Os judeus estavam enfurecidos, como estiveram enfurecidos na morte de Yeshua, na crucificação de Yeshua. Os judeus estavam nessa mesma ênfase, querendo matar Paulo, apedrejado de todas as formas, da paulada, esmiuçaram ele, quebraram ele de porrada. E vieram o tribuno e o pelotão e pegaram ele e levaram ele preso. O que foi que tu fez com esse povo, rapaz? Meu Deus. Na mente de Paulo veio o quê? Deus queria te livrar disso. Mas o que é que você fez? Você quis pagar o preço. Ao invés de evitar o sofrimento pela orientação do Eterno, ele insiste diante do pavor de sua própria carne. Ele conhecia a ira dos judeus. Paulo era judeu. Ele trabalhou como oficial judeu. Paulo conhecia a ira de um judeu, então ele sabia, a sua carne já sentia o pavor da ira dos judeus. Mas o que é que ele faz? Ignora a si mesmo. Ignora a sua própria carne. Com certeza, os momentos de medo sobrevieram, mas ele era capaz de ignorar o sofrimento. Você conhece alguém assim? Que é capaz de ignorar o sofrimento. Meu Deus, que coisa profunda isso. O camarada ignora o sofrimento que foi previsto e resolve pagar o preço por conta de uma opinião formada da sua intrepidez. Meu irmão, pelo amor de Deus, não seja tão insensível à voz do Espírito de Deus para que você não venha pagar um alto preço. Quantos estão comigo aqui, diga amém. Não seja tão insensível à voz de Deus, porque Deus fala, Ele nos ama, Ele ama cada um de nós de uma forma incalculável. Não dá para calcular o amor de Deus. Bendito seja o Eterno para sempre, e pela sua imensidão de amor, Ele trata com cada um de nós de uma maneira ímpar, de uma maneira singular. E o Senhor nos alerta, o Senhor nos adverte, o Senhor nos conduz, o Senhor nos ensina, o Senhor nos orienta, mas você precisa permitir que essa orientação de Deus entre no seu coração e faça algo de mudança na sua vida. Ainda bem que Paulo não tinha família, porque se Paulo tivesse família, se Paulo tivesse esposa e filhos, essa capacidade de resistir a si mesmo, com certeza, iria fazer a sua família sofrer. Entendeu? Porque existem algumas pessoas que não nasceram para casar. Se Paulo tivesse família, com essa capacidade que ele tinha, de resistir ao sofrimento dele mesmo,
Ele faria com certeza a esposa sofrer, os filhos sofrer, todo mundo sofrer, porque aqueles irmãos que estavam ali na companhia dele, quem escreveu foi Lucas, o livro de Atos. Aqueles irmãos que estavam na companhia de Paulo, inclusive o doutor Lucas, o escritor de Atos, eles sofreram na companhia do homem teimoso que era o apóstolo Paulo. Imagine um camarada calvo, baixinho, teimoso, intrépido, era ele. De repente você nunca ouviu pregar sobre Paulo assim. Mas as Sagradas Escrituras revelam Paulo assim. As pessoas que ficam ao redor de alguém que não consegue dar ouvidos à voz de Deus, mas tem uma opinião formada e centrado nessa opinião, ele sofre e faz os outros sofrer. Cadê a esposa de Paulo? Não teve. Cadê os filhos de Paulo? Não teve. Porque com esse perfil, meu irmão, não dá para casar, não. Com esse perfil tem que viver sozinho. Olhe para mim, deixa eu pregar para você. Você que está me ouvindo aí, com esse perfil tem que ficar sozinho até morrer. Paulo morreu cedo e morreu com menos de 70 anos de idade, com a sua teimosia. As escolhas da sua teimosia gerou para ele sofrimento, prisões, pancadaria e morte. Foi só isso que Paulo fez? Não. As Sagradas Escrituras apontam que Paulo insistia para cumprir as suas metas. Olha o que diz o versículo 17 ao 19. E logo que chegaram a Jerusalém, chegaram aonde? Chegaram aonde? Aonde eles não deveriam ir. Sim ou não? Era onde eles não deveriam ir. E o texto diz assim: e logo que chegaram a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. E no dia seguinte, Paulo entrou conosco na casa de Tiago e todos os anciãos vieram ali. Esses anciãos aqui eram os caras que iam pegar ele para matar. Então, quando Paulo chega em Jerusalém, ele foi recebido, foi para a casa de Tiago. Os anciãos também ficaram sabendo e foram para a casa de Tiago também. Todo mundo estava lá, inclusive os anciãos. Preste atenção aqui no versículo 18. E no dia seguinte, Paulo entrou conosco na casa de Tiago e todos os anciãos vieram ali. E havendo-os saudado, contou-lhes por miúdos, por detalhes, o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. Existia uma satisfação imensa de Paulo de ser usado por Deus e contar as maravilhas de Deus. Isso era fato. Presta atenção aqui que ele chega num ambiente que não era para ele ir. E o que é que ele começa a falar para os judeus? Ele começa a dizer quantos judeus que teriam se convertido ao evangelho. Isso era uma afronta para os judeus. Presta atenção, Paulo começa a contar o sucesso do seu ministério de boca cheia. E os anciãos, está todo mundo olhando para ele. E ele está ali contando, diz a Bíblia aqui, contando com detalhes a quantidade de judeus que haviam abandonado a Moisés, a lei. Meu Deus, isso era um terror para os judeus. Quantos judeus que haviam abandonado a lei, abandonado a Moisés e vindo para Cristo, receberam a Cristo, estavam vivendo a Cristo. Os anciãos estavam de olho nele, vamos matar esse cara. O que ele está falando? Ele está falando da Torá, ele está falando da lei. Os judeus amam a Torá, guardam a Torá, veneram a Torá. Jamais eles iam aceitar isso. O que Paulo está fazendo? Afrontando todo mundo na casa de Tiago, contando o detalhe, os anciãos tudo olhando para ele, preparando a cama dele. No dia seguinte, Paulo vai para o templo. O negócio já estava tudo preparado, esperando ele. Existia uma satisfação em testemunhar os frutos. O foco de Paulo era realmente anunciar o evangelho. A vida dele estava centralizada nisso. O seu chamado ardia no seu coração mais do que qualquer coisa. O coração de Paulo estava disposto a pagar o preço por isso, disposto a enfrentar os seus maiores obstáculos para pregar o evangelho. Ele amava Cristo.
Ele amava a obra de Deus. Ele tinha um coração na obra. Ele foi um homem que nasceu para anunciar o evangelho com intrepidez e não tinha nada, nem Deus parava o apóstolo Paulo quando ele tomava uma opinião. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. Como assim? Deus não para, Deus para quem Ele quiser. Deus é soberano, meu irmão, mas Ele entende as suas falhas e a minha, e às vezes Ele dá corda para ver até onde a gente vai. Você pegou aí? Diga amém. A sua insistência para cumprir as suas metas chegou ao mais alto nível de sua coragem. Sabe o que é que o apóstolo Paulo precisava? Que talvez é o que você precisa, é o que eu preciso, é o que nós precisamos, de encontrar o equilíbrio para lidar com a nossa vida ministerial diante do eterno. Se nós encontrarmos o equilíbrio, nós não iremos sofrer determinadas coisas que serão desnecessárias sofrer. Paulo diz assim: mas eu fui açoitado, eu fui tido morto, como morto várias vezes, eu fui açoitado, fui chicoteado, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu tenho toda certeza que Lucas estivesse do lado dele nessa hora. Lucas dizia assim: mas aquele momento lá, não precisava tu sofrer aquilo. Tu sofreu por causa da tua teimosia. Sabe quando Deus quer conduzir você para um lugar, águas tranquilas? Sabe quando Deus quer conduzir você por águas tranquilas e você decide andar pela turbulência do mar Mediterrâneo? É uma coisa totalmente oposta à outra. Deus, qual é a intenção de Deus para mim e para você? É que sejamos abençoados. A intenção de Deus para mim e para você é que façamos a sua vontade e não sejamos teimosos à voz do eterno. Presta atenção aqui, Paulo precisava encontrar o equilíbrio e, ao meu ver, segundo a minha hermenêutica, a minha interpretação teológica, Paulo nunca encontrou o equilíbrio, ele morreu sem encontrar o equilíbrio. Muitas pessoas são assim. Elas vão deixar marcas por onde passar. Eles vão conseguir conquistar coisas gigantescas, como Paulo conseguiu conquistar, porque ele era centrado em pregar o evangelho. Ele não queria saber de família, de filhos, de ninguém. Ele queria saber de Deus, da palavra, do evangelho de Deus, e fazer a obra de Deus. Mas Paulo não encontrou um equilíbrio. Quem sabe você está precisando encontrar um equilíbrio e está perdido, não consegue encontrar o equilíbrio, e Deus me usa nesta noite para te chamar a atenção e dizer assim: olha, vem para a presença do eterno e encontre o equilíbrio, para que você possa caminhar e você possa estar a parte de alguns sofrimentos que você está caminhando para o buraco. Fique de pé, por favor. Caminhando para o desastre. Não encontrou o equilíbrio para lidar com a sua vida ministerial, sendo mais sensível à voz do eterno. Não esqueça que a sua esposa também tem metas. Não esqueça que os seus filhos também têm metas. Não se esqueça que na sua casa não é apenas você que tem metas. Não seja egoísta a tal ponto de achar que só você tem metas, só as metas que estão na sua mente que funcionam, porque era assim que Paulo pensava. Paulo ignorava tudo e todos, por isso que ele não podia ter família, porque se aquele cara tivesse família, queridos, preste atenção, ele ignoraria tudo e todos, como ele provou, para cumprir as suas metas. E quando nós temos famílias, quando nós entramos num conceito, num contexto familiar, presta atenção aqui, a sua esposa não pensa como você, o seu filho não pensa como você, a sua esposa tem metas que não é igual às suas metas às vezes, o seu marido tem metas que não é a sua expectativa às vezes, os seus filhos, eles irão produzir metas que não é a sua. Precisamos encontrar o equilíbrio para isso.
para que venhamos ser abençoados pelo Eterno. O equilíbrio precisa ser o nosso alvo e não a teimosia. O equilíbrio, para que ao invés de teimosia possamos viver a vontade de Deus. Paulo foi teimoso do início ao fim. Paulo viveu, Deus fez através dele maravilhas, porque ele foi um homem escolhido por Deus, mas ele foi teimoso do começo ao fim. Ele pagou um preço alto por conta da sua teimosia, e Deus está falando com você, comigo, conosco nesta noite. Para de ser teimoso, procura o equilíbrio em Deus, porque o Senhor quer usar a tua vida e te abençoar. Para de fazer aqueles que estão ao teu redor sofrer por conta das suas escolhas e por conta do seu egoísmo. Imagine comigo, imagine aquele grupo que estava viajando com Paulo. Eles viajaram para vários lugares, e Paulo teimou em muitos deles. Imagine aquele grupo caminhando com Paulo, chega em Tiro, e aqueles discípulos vêm falar com Paulo para ele não ir para Jerusalém. E Paulo diz: não, tudo amém, amém, irmão, Deus abençoe a sua vida, fique em paz, ore por mim, Deus vai dar vitória. Imagina a intrepidez daquele homem. Não, mas lá vão te pegar, tem uma cilada. Vai para outro lugar, Paulo, o mundo é grande. Ei, o mundo é grande, tem muitas opções. Deus vai te usar muito ainda. Não, irmão, fique em paz aí, lá em Tiro. Amém, ore por mim. Faz um jejum aí. E Paulo insiste. E a equipe que estava com ele, diga comigo, sofria. Diga comigo, o sofrimento era compartilhado. Eu quero que você pare um pouco. Pare um pouco e avalie o teu egoísmo, o teu eu. Porque as pessoas que estão ao teu redor estão sofrendo por causa de você. E Deus sabe disso. Por isso que Ele me revelou essa palavra para pregar ao teu coração nesta noite. Para com o teu egoísmo, irmão. Para com a tua opinião formada. Ore mais, jejue mais. Busque a presença do Eterno, se renda à voz de Deus para você nesta noite. Encontre o equilíbrio através da oração e do jejum, consagrando a sua vida para que Deus possa falar contigo e você ouvir a voz do Eterno, ao invés de ouvir a voz do seu próprio espírito te impulsionando de uma forma rígida. Bendito seja Deus para sempre. Eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Eu quero que você escute essa mensagem novamente, porque eu não vou pregar de novo. Mas está gravado no YouTube. Escute de novo. Escute várias vezes. Até que o Espírito de Deus possa moldar o seu coração e você deixe de sua teimosia. Escute até que Deus encontre espaço no seu coração a te convencer, porque Deus tentou os 62, 64 anos da vida de Paulo, Deus tentou convencer aquele homem à sua teimosia e não conseguiu. E quem é que vai dizer que eu estou errado pregando isso? Meu Deus. As Sagradas Escrituras revela os erros e os acertos dos homens e mulheres de Deus, porque foi Deus que escreveu. Porque se fosse para o homem, naturalmente que os erros seriam ocultados, mas quando é Deus, meu irmão, quando é Deus, Ele lança no rosto. Olhe para mim aqui. Ele lança no rosto, para que você possa refletir, para que você possa avaliar, para que você possa entender que você é pequeno, que você é falho, que você é homem, que você é limitado, limitada, que você precisa de Deus, que nós precisamos da orientação do Eterno todos os dias, para conduzir as nossas vidas, porque se nós dependermos de nós mesmos, é açoites, é sofrimento, é tropeço e é morte. Mas se vivermos na dispensação do Eterno, o Espírito de Deus vai conduzir você. Feche os teus olhos.
O Espírito de Deus vai conduzir a tua vida se você deixar. Se você permitir o Espírito Santo, Ele vai conduzir a tua vida. Ele vai conduzir você a águas tranquilas, para que a sua alma seja refrigerada no tempo da angústia. Você será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não cairão, mas o fruto vai produzir na sua estação própria, porque a mão do Eterno vai fazer você prosperar, vai fazer a tua família prosperar, e a tua mulher será como a videira frutífera ao redor da tua mesa. A tua família será uma bênção se Deus dirigir os teus passos, se você der ouvidos à voz do Eterno. Larga esse egoísmo e abre o teu coração para Deus. Oh, Espírito de Deus, eu posso sentir o Senhor aqui. Eu posso sentir a tua presença aqui. Vamos adorar. Abra sua boca para adorar ao Eterno.